Olá pessoal, bem-vindos à aula 3 do curso de Análise 3 e nessa aula nós falaremos sobre o tema mudança de variáveis. É um tema bastante conhecido dos cursos de cálculo, né? E consiste em fazermos uma mudança de coordenadas adequadas ou convenientes, né? O que preferir, né? De modo a facilitar, né, o processo de integração, né? E o preço que se paga para esse tal procedimento ele é muito pouco, né? A saber, a gente vai incorporar na função que vamos integrar, né, um determinante especial. Vamos lá? Bom, pessoal, o tópico desse primeiro vídeo é o caso unidimensional, né? Esse caso aqui é tratado inicialmente nos cursos de análise na reta, né? Quando a gente vai estudar os teoremas clássicos, né, da integração de Riemann, e esse teorema ele decorre, né, de maneira, podemos dizer assim, direta, do teorema fundamental do cálculo, certo? Então, algumas mudancinhas que a gente vai fazer aqui, né, lá a gente supõe que a função é integrável, né, e obtém uma fórmula para a integral. Aqui a gente vai supor que apenas a função é limitada e vai obter a fórmula para uma das integrações aqui, a saber, integração superior. Certo? Então vamos ao teorema. O teorema diz o seguinte, ó, sejam U e V abertos da reta, H um diffeomorfismo de classe C1 de U em V, I, né, vamos denotar por AB o intervalo compacto, J, né, é o intervalo obtido, né, com uma imagem de I por H, e F é uma função limitada, né, de J em R. Então, a integral superior de F, né, sobre J, né, é igual à integral superior de I, né, dessa função nova aqui. Essa função nada mais é do que você pegar a F, fazer a mudança de coordenadas aqui dentro, né, tá vendo? Ó? Então você fez a mudança de coordenadas, integrar F para pagar um preço que é multiplicar, né, pelo valor absoluto, né, da derivada de H, certo? Então, esse é o teorema de mudança de variáveis do caso unidimensional, né, digamos assim, mais fraco, né, que a gente não vai, não está assumindo que a função seja limitada, não estamos trabalhando com a função integrável em especial, certo? Então vamos para a demonstração. Bom, gente, o primeiro caso que a gente vai considerar aqui nessa demonstração é que f é uma função não nula, né, em J. Certo? O caso geral a gente vê que segue facilmente. Certo? Lá no final da demonstração a gente vai ver que segue facilmente. Certo? Então, sendo H, né, um diffeomorfismo, certo? A gente tem três coisinhas fáceis de verificar, que são as seguintes. Primeiro, P será uma partição de I, certo? Do intervalo I, se somente se, né, a imagem de P por H for uma partição, né, para J. Se você pega um intervalo da partição, né, de uma partição P, de I, você chama de R, e então se você denota por J de R como sendo a imagem de IR, né, por H, então esse J de R será um intervalo da partição H de P, né, e vice-versa. Né? Então você obtém os intervalos da partição tanto de P, né, quanto de H de P, né, via essa correspondência. Terceira, né, quando você faz, né, o diâmetro, né, da partição P ir para zero, né, isso aqui é equivalente a dizer que você está fazendo o diâmetro da H de P, certo? Da partição H de P ir para zero. Bom, pessoal, e aí, né, claro, como a gente está trabalhando com integral superior, né, vamos fazer as somas superiores. Né? Vamos partir logo para essa desigualdade, gente, ó, está aqui embaixo. Né? Aqui esse textão, aqui, esse texto aqui de cima, é para explicar as notações, né, e os procedimentos, né, que a gente usou aqui, né, nessa desigualdade. Então a gente vai partir para ela e o que for aparecendo eu vou explicando, certo? Então, gente, quando você faz a soma superior, né, daquela função que aparece na integral da direita da fórmula, né, com relação à partição P, né, do intervalo I, certo? Qualquer, então, por definição vai ser o que, gente? Vai ser a soma, né, dos supremos, né, dessa função, né, em cada intervalo da partição, vezes o volume unidimensional, que vai ser o comprimento, né,
de cada intervalo em questão, certo? Da partição. E então foi isso que eu escrevi, certo? NR então vai representar esse supremo aqui em cada intervalo IR, certo? E por ele ser o supremo de um produto de funções, gente, a gente consegue majorar, né, esse NR como o produto dos supremos, né? Então vai ficar o supremo dessa função aqui vezes o supremo dessa função aqui. O supremo dessa função aqui, ela vai coincidir com esse MR aqui, né, gente? Claro, né? Tá disfarçado, né? Mas é fácil, muito fácil ver que é ele, né? Então, esse supremo aqui, ó, o primeiro, vai ser o MR. E a gente vai denotar por CR o segundo, o supremo aqui, né? O supremo do módulo da derivada de H, né? De x pertencente a IR, certo? Então, o que a gente tem aqui, essa soma aqui, é menor ou igual do que essa soma aqui. Beleza? E aí, gente, ó, o que é que a gente faz? Vamos usar o teorema do valor médio, né, para conseguir esse lambda R aqui, né, em R, certo? Para cada R, de modo que, claro, o teorema do valor médio vai valer, certo? Para a função H, né? E aí, quando a gente pega aquela fórmula do teorema do valor médio e passa o módulo, né, a gente vai obter isso, né, gente? Ó, que o comprimento da JR vai ser igual ao módulo da derivada de H no ponto lambda R, certo? Vezes o comprimento do intervalo IR, certo? E aí, gente, ó, uma coisa que está na hipótese lá é que H ele é um diffeomorfismo de classe C1, né? Então isso aqui vai ser importante por quê? Porque a gente vai ver que como a derivada de H ela é uma função contínua e é compacto, então nós temos que a derivada de H ela é uniformemente contínua em I, né? E aí, por consequência, em cada bloco da partição também, certo? Então o que é que vai acontecer? Se a gente denotar por eta R, né, para cada R, né, como sendo essa diferença aqui, né, lembra que CR é a diferença, né, desculpa, o CR ele é o supremo, né, da derivada, né, de H em cada intervalo da partição, né, isso aqui então vai ser maior ou igual que zero. E, gente, quando você vai refinando a partição, ou seja, quando você vai pegando o diâmetro, né, da partição e ir diminuindo, né, isso aqui vai tender a diminuir. Por quê? Porque a derivada de H é uniformemente contínua, então esse ponto aqui ele é alcançado por alguém, né? Então você vai estreitando, né? Você vai diminuindo a distância desse lambda R, podemos dizer assim, né? Com o elemento que vai dar no supremo, né? Então é claro que isso aqui vai tender a diminuir, certo? Então o que a gente tem aqui, o limite, né, de quando, vamos chamar assim, né, de módulo de P ir para zero, né? E eta R ele vai ser zero, certo? E, gente, é também uniforme em R. Né? Por quê? Porque a derivada de H ela é uniformemente contínua no I todo. Certo? Então, independente. Porque, veja, quando você faz, né, isso aqui para zero, né, a gente tem que ter um cuidado que a gente está aumentando a quantidade de pontos, né, que a gente vai analisar. Né? Lembra que quanto menor, né, vai ser a distância, né, então você vai ter que colocar mais pontos aí para poder, né, sair do começo do intervalo I e chegar no final do intervalo I. Então a partição vai ter mais pontos. Então, tendo mais pontos, a gente tem que ter esse cuidado de uniformidade. Né? Então, como a função derivada de H ela é uniformemente contínua no I todo, né? Então esse R aqui, né, ele não vai ser tão, não vai ser um fator decisivo. Por quê? Porque cada tamanho pequenininho a gente consegue um tamanho pequenininho nas imagens, certo? Então, o fato de a derivada de H ser uniformemente contínua em I, né, já garante que esse limite aqui é zero e que isso aqui não depende de R. Isso aqui é uniformemente em R. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for majorar essa soma aqui, ó, né, somatório de R igual a 1 até K, eta R vezes o comprimento de IR, né? Isso aqui, claro, que é maior ou igual que zero, né? E isso aqui a gente vai fazer o quê? Vamos tirar o maior desse zr aqui, né? Certo? Com R de 1 até K, certo? E aqui a gente vai ter, né, o que sobrou aqui, que vai ser a soma, né, dos comprimentos do IR, que vai coincidir com o comprimento de I, certo? E aqui, gente, já está vendo? Por isso que eu estou falando que é importante que a gente saiba que é uniformemente contínuo IR, para a gente majorar isso aqui sempre sem ter problemas com a partição, né? Você colocando mais pontos, né? Aumentando a quantidade de eta R que você vai analisar, certo? Então, é importantíssimo que
essa propriedade aqui de limite, né, ela seja uniforme em R. Então, gente, o que vai acontecer? Com isso em mãos, isso aqui a gente sabe que sempre vai para zero, né, por causa disso aqui uniforme em R. Né, é maior ou igual que zero, portanto, a gente usa o teorema de sanduíche e mostra que essa soma também vai para zero. Certo? Então, vamos continuar para cá. Então, daqui para cá, tudo bem. Nós usamos o fato do... majoramos pelo produto dos supremos, né? E aqui a gente faz o quê? Vamos pegar o CR aqui, tá vendo? Isolar ele aqui e colocar, né, e jogar o valor dele aqui. Então, fizemos isso, né? E nós vamos ficar com duas somas aqui. Essa primeira soma aqui, né, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó, e vamos usar o que a gente obteve do teorema do valor médio. Né? Então, isso aqui vai dar o JR, né? O comprimento do JR. Né? E esse aqui vamos deixar um pouquinho de lado, né? Inicialmente. Certo? Esse aqui, né? Já passamos por aqui, né? Então, como eu falei para vocês, usamos o teorema do valor médio, obtemos isso. Isso aqui, gente, nada mais é do que a soma superior, né, da função f com relação à partição HP. Não é? Porque, veja, vai ser o supremo da f, tá vendo? Ó? Em cada intervalo da partição HP, que é JR, a gente chamou de JR, vezes o comprimento da JR. Então, isso aqui é a soma superior da f com relação à partição HP. Aqui, gente, ó, esse MR, por ser o supremo da f, né, a gente vai majorar pelo da f em cada intervalo da partição, desculpa. Então, a gente vai majorar esse MR pelo o supremo da f na I todo. Então, vamos chamar de M aqui, né, esse supremo. E ficamos com uma coisa aqui, né, que a gente sabe que vai para zero. Percebeu? Bom, concluímos, gente. Ó, veja. Quando você faz o diâmetro, né, da partição P ir para zero, o que é que vai acontecer? Essa soma superior ela vai ser a integral superior dessa função, né, em I, certo? Sobre I, sobre o intervalo I. Essa daqui, lembre que isso aqui, por definição, essa soma aqui ela é a soma superior, né, da função f com relação à partição h de p, que quando você faz, né, o diâmetro de p ir para zero, então o diâmetro de h de p também vai para zero, então isso aqui vai tender para a integral superior da f, certo? Sobre j. E aqui vai para zero porque a gente já acabou de comentar, tá vendo? Esse limite aqui vai para zero, certo? Então, o que a gente obtém é o seguinte, gente, ó, que a integral superior, né, dessa função aqui, sobre i, é menor ou igual que a integral superior da f em j, certo? Então, só que a gente falou que era igual, né? Tem que ser igual. Então, basta você provar agora a desigualdade reversa. E, gente, essa fórmula aqui, né, vai ajudar bastante para a gente fazer a volta aqui. Como a gente vai fazer? Basta a gente considerar essa desigualdade aqui que a gente obteve, né, para a função f, né, limitada, né, para o diffeomorfismo H de classe C1. Só que agora vamos considerar, né, outras funções, uma outra função, né, para a gente colocar no lugar da f aqui nessa desigualdade, e um outro diffeomorfismo, um outro diffeomorfismo de classe C1 para a gente colocar no lugar desse H aqui. Então, quais serão essas funções? AG será f composto com h vezes o módulo da derivada de h. Certo? Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar essa f aqui, vamos trocar por essa g, né? E vamos considerar o diffeomorfismo, né, para colocar no lugar de h, como sendo esse φ aqui, que é a inversa de h. Né? Então, a grosso modo, é você fazer o quê? Trocar f por g, trocar h por φ, trocar i por j, trocar j por i, né? E aí você vai obter, de fato, que essa integral aqui, né, quando você faz essa troca, você vai conseguir a integral, né, superior de f em j. E quando você pega essa integral aqui, né, com g no lugar de f, né, i no lugar de j, né, o que você vai conseguir é essa integral aqui. Certo? Então, você faz o quê? Você inverte a desigualdade. Certo? Então, de fato, essa desigualdade, na verdade, vai ser uma igualdade. Certo? Então, essa aqui, para o caso onde f é maior ou igual que zero. Né? E para o caso geral? O caso geral, gente, lembre, a função f ela é limitada. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar uma constante gigante, de modo que, quando você considera a função, né, a função f mais essa constante, essa função nova ela seja uma função maior ou igual que zero.
né? Isso aí, como essa função ela vai ser limitada ainda, então a gente consegue usar a fórmula de mudança de variáveis, né? Essa fórmula aqui que a gente mostrou, né? Nos passos anteriores, né? E aí, basta então a gente analisar, né, qual o acréscimo que vai ser sofrido, né, em cada lado aqui da desigualdade quando você somar, né, uma constante e a função f. Né? Então, gente, ó, esse lado aqui é o mais fácil. Né? Ó, se você soma aqui uma constante c, né, a f, o que você vai pagar, né, de preço aqui vai ser a constante c vezes o comprimento de j. Né? Basta você integrar a função constante. Né? Aqui desse lado também, quer ver por quê? Porque quando você for separar, né, o que vai acontecer vai aparecer a integral superior, né, sobre i, constante c vezes esse módulo aqui, né, módulo da derivada de h de x dx. Só que, gente, lembre, h ele é um difeomorfismo, né? Por ele ser um difeomorfismo, certo? Então, uma função derivável, né, em i, uma função bijetiva. Então, o que a gente tem, gente, é que a derivada de h ela não pode mudar de sinal. Porque se ela não mudar de sinal, né, a monotonicidade de h vai mudar e, portanto, ela não seria nem injetiva. Então, a derivada de h ou ela é maior que zero, estrita, ou ela é menor que zero, estrita. De qualquer forma, gente, a gente vai conseguir se livrar, né, dessa integral aqui que a gente quer analisar, a gente vai conseguir se livrar do módulo aqui. Né? Vai ficar mais ou menos, a gente vai colocar o menos para fora, enfim. Né? E aí o que, é que vai acontecer? Quando você usa o teorema fundamental do cálculo, né, o que você vai obter é que essa constante c integral, né, essa integral vezes essa integral aqui, vai ser c vezes, né, módulo de h de b menos h de a. Né? E isso aqui nada mais é, né, do que o comprimento de j. Né? Então, tanto um lado quanto o outro vai sofrer o mesmo acréscimo, que é c vezes o comprimento de j, e aí você consegue cancelar, e aí você vai, né, por fim, obter a fórmula para uma função no caso geral. Certo, gente? Então, esse aqui é o final da demonstração do teorema e é o final do nosso primeiro vídeo. Nos vemos no segundo vídeo. Até mais!